No início dos anos 90, o Spielberg deu vida a uma das coisas mais fascinantes que eu já vi em uma tela. Eu acho que Jurassic Park é a definição mais precisa do que é cinema de verdade. É um espetáculo visual e muitas vezes também aterrorizante, mas porra, é o filme mais incrível que eu já vi na minha vida. Esse não é só um filme sobre dinossauro, é também sobre limites éticos, sobre arrogância humana e o poder do cinema em transformar ideias complexas em entretenimento inesquecível. Olá, eu sou o Gustavo Brasil, você está no canal Cineguga e essa é a anatomia de um clássico com Jurassic Park. Essa história toda começa lá em 1989, 4 anos antes do lançamento do filme. Naquele ano, o Michael Crichton ainda estava escrevendo o livro do Jurassic Park e já negociava os direitos de adaptação com estúdios de Hollywood. Sim, antes mesmo do livro ficar pronto, os direitos já estavam sendo disputados. Mas de onde veio essa credibilidade do Michael Crichton? Em 1973, o Michael já tinha escrito mais de 10 livros e acabou dirigindo e roteirizando o filme Westworld, Onde Ninguém Tem Alma, com Will Brynner no papel do vilão. A HBO fez uma adaptação recentemente dessa mesma história, inclusive as 2 primeiras temporadas são incríveis, vale muito a pena assistir. Eu não tô falando disso à toa, a história de Westworld acompanha 2 amigos que decidem passar as férias num parque de diversões diferente. Um parque inteiro povoado por robôs perfeitos com a temática de Velho Oeste. Lá, tudo é permitido, desde duelar com bandidos até seduzir belas mulheres. Os androides foram programados para satisfazer os clientes e nunca machucar eles. Mas por causa de um problema técnico lá, os robôs acabam se tornando assassinos. Hoje em dia até uma premissa batida, né? Quantos filmes você já conhece aí que tem essa temática da inteligência artificial se virando contra a raça humana? Embora esse filme não tenha sido bem recebido pela crítica e público, já dá pra notar de onde veio a ideia de Jurassic Park. Até porque a ideia de Westworld veio depois de uma visita do Michael Crichton à Disney, que ele ficou alucinado pelos animatrônicos realistas. Are these characters erotica? No. We have no animatronics here, no. Mas no final dos anos 80, o Crichton era um autor aclamado, então quando ele anunciou a nova ideia, vários estúdios começaram a disputar os direitos. E por pouco esse filme não ficou nas mãos de nomes como Tim Burton e James Cameron, que esse aí inclusive tem uma participação direta no projeto, mas depois eu falo mais sobre isso. Eu já citei uma série da HBO, né? Mas quer saber o que ER, Plantão Médico, tem a ver com Jurassic Park também? Pra quem não sabe, aquela série do George Clooney era pra ser inicialmente um filme dirigido pelo Spielberg, e escrito por quem? O próprio Michael Crichton. Só que numa conversa amigável entre os dois, né, trocando ideia ali, o Spielberg por acaso perguntou qual era o projeto atual do Michael, e foi quando ele contou que estava escrevendo um romance sobre dinossauros e DNA. E nisso, o papai Spielberg largou todo o projeto e ER acabou virando uma série de televisão, que é a série que a gente conhece hoje em dia aí. O filme já começa com essa ideia ousada, usar engenharia genética para clonar dinossauros e criar um parque temático revolucionário e uma ilha isolada. O idealizador do projeto era John Hammond, que pra mim o Richard Attenborough merecia uma indicação ao Oscar por esse papel, tá? No mínimo. Ele convida um grupo de especialistas para poder avaliar a segurança do parque. Tudo parecia funcionar perfeitamente, até que a natureza imprevisível e indomável começa a reagir. Uma tempestade atinge a ilha, o sistema de segurança falha, tudo bem que é uma falha humana, né? E os dinossauros escapam dos seus recintos. E o que era para ser um espetáculo de maravilhas se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência. E à medida em que o caos se instala, o filme faz o questionamento verdadeiro. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. A época era perfeita. E lembra que eu falei que o James Cameron teve um envolvimento indireto com esse filme? Pra quem não sabe, o Spielberg só descobriu que era possível fazer aqueles efeitos especiais incríveis depois que assistiu o Exterminador do Futuro 2, que é simplesmente o melhor filme de ação de todos os tempos. A verdade é que o início dos anos 90 marcou um salto tecnológico na indústria cinematográfica. O CGI, ou então CGI, estava dando os primeiros passos ousados, mas ainda rolava desconfiança sobre a eficácia dele em tela grande. E papai Spielberg, né galera? Naquela época já estava consagrado por causa de sucessos como E.T., Indiana Jones e claro, outro filme que tem tudo a ver com Jurassic Park, que é o Tubarão. Well, that is the state of the art. 1933 was the state of the art. In between 1933 and today, there have not been any real advancements in
special effects photography where you have to create a creature that doesn't really exist anymore. O Spielberg tinha o prestígio, o orçamento e, mais importante, a visão para unir o que tinha de mais moderno em computação gráfica com efeitos práticos de altíssimo nível. Jurassic Park não só redefiniu o que era possível visualmente no cinema, como também inaugurou uma nova era para os blockbusters mais tecnológicos e grandiosos. Existe cinema antes de Jurassic Park e cinema depois de Jurassic Park. Ele redefiniu o que era possível, fazendo o impossível acontecer. Eis que a Universal compra os direitos por 2 milhões de dólares, lembrando que isso antes mesmo do livro ser finalizado e lançado, então imagina o risco. E aí, com Spielberg já confirmado na direção, o plano era ambicioso desde o início, misturar efeitos práticos e digitais para criar dinossauros realistas como nunca vistos antes. You're not gonna get any Oscar just standing there. So you want me to act now? Well, rolling usually means Easy, slower, easy. Okay, now look down to the ground. Check it all out, good. Come up with your body. Up, and reach up to the sky. Not so much with the mouth. Very little with the mouth. Vale dizer que o papai Spielberg chegou a cogitar usar stop motion tradicional. Stop motion é isso aí que vocês estão vendo na tela, tá? Mas aí tudo mudou quando os artistas da ILM mostraram testes iniciais de um dinossauro completamente digital. Foi aí que o Spielberg se deu conta que aquilo era o futuro do cinema. You really want to make it look convincing, you have to animate every nuance, every breath, every muscle wobble, every swallow, every snort. Everything has to be thought of because it was very important that if we were going to have dinosaurs in this movie, they would have to look for me as real as though I were watching a National Geographic special on television about giraffe, rhinoceros, and elephant. You know, and if it didn't look as real as a camera can photograph an elephant today, only in our case it's a dinosaur, then I didn't want to do it. E assim, um dos maiores trunfos desse filme está justamente na forma como o Spielberg usa a câmera. Isso vai muito além de efeitos visuais. A escala e os enquadramentos são fundamentais para transmitir tanto o assombro quanto o perigo que os dinossauros representam. E o Spielberg alterna com maestria entre planos abertos, planos médios e closes também para controlar a nossa experiência emocional. Existe ali uma escolha consciente de manter os dinossauros fora de cena até a hora certa. A construção da presença deles é feita através de rastros, sons e reações também, né, como o famoso copo d'água tremendo com os passos do T-Rex. Afinal, Spielberg dirigiu O Tubarão, um filme que é basicamente inteiro trabalhado no suspense e na sugestão do horror, principalmente antes do bicho ser mostrado definitivamente. You're gonna need a bigger boat. Além disso, Spielberg compõe vários quadros de forma teatral, com os personagens posicionados em relação ao cenário e uns aos outros de maneira simbólica, como cientistas debatendo diante de esqueletos de dinossauros ou a silhueta do T-Rex sobre os jipes destruídos, sempre reforçando a ideia de que o ser humano perdeu o controle. A câmera aqui nunca é neutra, ela participa, aponta, sugere, e é justamente por isso que Jurassic Park se continua sendo um exemplo perfeito de como o cinema pode criar espetáculo sem sacrificar a linguagem visual inteligente. Assim que o grupo chega à ilha, a gente vê o famoso plano do portão do parque se abrindo. O Spielberg enquadra esse plano de forma frontal, simétrica e grandiosa também. O plano geral não é só mostrar o cenário, mas sugerir que os personagens estão entrando em um território sagrado. É uma clara referência visual aos portões do Éden, e já antecipa a ideia de que ultrapassar esse limite vai trazer consequências. What do they got in there, King Kong? E tem uma escolha muito bem feita de guardar os dinossauros para o público ver pela primeira vez junto dos personagens. Lembrando que na introdução do filme acontece um ataque, mas o dinossauro não aparece. E a primeira vez que a gente vê um é simplesmente brilhante, de tirar o fôlego. A cena do Brachiosauro se erguendo é uma aula de uso do plano geral, porque amplia a sensação de grandiosidade e coloca a gente no lugar dos personagens, pequenos diante de algo quase divino. Mas tem uma coisa, né? A gente não vê o dinossauro logo de cara, ele não quer mostrar de imediato ainda. Em vez disso, é mostrado a reação do Alan Grant. E essa cena é quase que uma coreografia, né? O Alan tira os óculos, vira a cabeça da Ellie, a Ellie se levanta. É uma coreografia reforçada pelo enquadramento. E a expressão do Sam Neill nessa cena é espetacular, cara. É um homem que passou a vida toda estudando fósseis e agora ele vê um fóssil em carne e osso na frente dele. E o gesto dele ficar de pé e tirar o chapéu é quase que um ato de reverência. Ele tirou o chapéu, ficou de pé.
E olha só a naturalidade e fluidez na movimentação de câmera do Spielberg. Primeiro fazendo esse movimento horizontal, né, para induzir os personagens de forma natural para o mesmo enquadramento do dinossauro, para depois ele passar para o movimento vertical, né, de subir, mas essa movimentação é imperceptível. E eu quero usar essa referência feita para essa mesma cena em Jurassic Park Reino Ameaçado, para justamente mostrar como a visão de um grande diretor faz diferença. No filme original, o Spielberg enquadra os personagens de forma muito simétrica, né, na parte de baixo do frame, bem na metade, e usa as árvores como referência para a escala do dinossauro. No Reino Ameaçado também tem objetos de referência para a altura, mas olha quanta poluição visual. O Spielberg soube transformar as palavras do Michael Crichton em escala visual de uma forma brilhante. A maioria das cenas de introdução à ilha são filmadas com essa panorâmica, para já deixar claro uma coisa: essa é uma terra de gigantes. Welcome to Jurassic Park. Aliás, o Spielberg é muito bom também em subtexto. Muito da mensagem desse filme é sobre a natureza humana, até porque aborda muito forte temáticas como ganância, por exemplo. E a primeira cena do filme tem uma brincadeirinha ali que o Spielberg faz, né? Que talvez nem seja exatamente isso que eu vou falar, mas mesmo assim pra mim bateu dessa forma. Nessa cena a gente vê as árvores mexendo aí como se estivesse se aproximando um monstro gigante, né? Em volta tem gente armada, não sei o que, muita tensão, né? Mas aí a gente vê que é uma máquina humana. Os humanos são os verdadeiros monstros? Talvez. E tem dois detalhes interessantes na cena de apresentação dos protagonistas. Na verdade tem mais, só que eu só vou abordar eles quando for falar dos personagens em si. Mas é o seguinte, você já deve ter ouvido falar que os dinossauros do Spielberg são muito diferentes do que provavelmente eles eram na vida real. O diretor puxou para um conceito mais reptiliano, né, enquanto provavelmente eram mais parecidos com pássaros. De fato, é uma escolha criativa. Os dinossauros do filme são muito mais bonitos e acaba sendo mais fácil recriar em computação gráfica animais sem pelos ou penas. Mas é muito bom que o Alan faz esse comentário para deixar claro que o filme tá ciente da mudança. Well, maybe dinosaurs have more in common with present-day birds than they do with reptiles. E na mesma cena ele também fala o seguinte: Okay. Try to imagine yourself in the Cretaceous period. porque tem essa questão também, né? Essas espécies do filme são do período Cretáceo, não do Jurássico. Mas o nome do filme ficaria horrível se fosse Cretáceo Park. Então é também uma decisão criativa pro filme. E o filme também se faz ciente disso. É uma forma até de abordar uma certa ignorância do John Hammond quanto ao que ele tá fazendo. All major theme parks had delays. When they opened Disneyland in 1956, nothing worked. Yeah, but John, if the Pirates of the Caribbean breaks down, the pirates don't eat the tourists. E tem aqui também uma forma muito inteligente de fazer o famoso foreshadow, né? Que pra quem não sabe, é quando um filme te conta o que vai acontecer, só que de forma indireta. That's when the attack comes, not from the front, but from the side. E outro foreshadow muito bom também é quando o Alan tenta fechar o cinto, mas não consegue porque são duas entradas fêmeas. Pra quem não lembra, o plano foi criar apenas dinossauros fêmeas para que não pudessem procriar. Mas a vida encontra um meio. E o Alan também encontra um. Aliás, eu amo o Jeff Goldblum nessa cena, tá? Diga-se. Eu gosto muito de como o Alan e a Ellie ficam fascinados quando descobrem que tem um T-Rex no parque. Say again. We have a T-Rex. Put your head between your knees. Mas ficam realmente horrorizados quando descobrem que tem velociraptores. What species is this? It's a velociraptor. Inclusive o Alan quase dá um sorrisinho quando vê o T-Rex na frente dele pela primeira vez, né? Eu não sei vocês, mas pra mim, antes de cortar ele tava dando um sorrisinho. E aproveitando, vamos analisar essa cena aí, que essa cena é a primeira cena que prova que Jurassic Park é um filme de terror, tá? Não é a mais assustadora. A mais assustadora eu vou falar mais pra frente, daqui a pouco eu falo, mas essa é a primeira. A cena acontece depois de toda uma construção de expectativa. Um apagão no parque desativa as cercas elétricas e isola os personagens. Dois jipes acabam parando de frente pro recanto do guerreiro, né? O recinto do T-Rex. Tá chovendo forte e o silêncio é interrompido por um som grave que se repete. E aí tem a clássica vibração na água. Isso é uma aula de construção e antecipação, uma aula de suspense. E se você for parar pra pensar, esse toque genial da vibração do copo deve ter sido a coisa mais simples do mundo de se fazer. Eu mesmo consigo fazer aqui em casa, tá? Mas isso dá muita força pra elaboração do suspense. E
E essa coisa do Spielberg fazendo um plano fechado nos rostos dos personagens durante toda essa antecipação é muito bom também. É o tipo de técnica que te deixa inquieto sem você saber o porquê. Além disso, a ameaça é anunciada pelo ambiente. Mas um pouco antes, eu gosto muito dessa interação cômica entre o Alan e o Ian. E olha só, ela é mais importante do que parece. O Alan vai no carro das crianças para falar com o advogado e volta pro carro dele. Aí nisso, o Ian pergunta: Kids okay? I didn't ask. Why wouldn't they be? Kids get scared. Ficou claro, né? A resposta do Alan reforça o quanto ele não entende sobre crianças e sobre paternidade também. Enquanto o Ian, nessa época, já era pai de uma menina. Segura aí que essa interação vai ter uma importância daqui a pouquinho durante o ataque. E aí depois a gente tem o advogado cagão abandonando a criançada, mostrando que se o Alan não leva jeito com crianças, ou pelo menos achava que não levava, o advogado é muito pior. Nesse momento o T-Rex já tinha dado as caras, e assim, esse animatrônico aí é sacanagem, hein? E vale destacar uma coisa, eu amo a trilha sonora do John Williams nesse filme, mas até agora não teve música nenhuma desde que começou essa cena. É só barulho de chuva batendo no carro, barulho do cercado arrebentando e rangendo. Eu parei pra contar, são 17 minutos de cena sem música, desde o início até o clímax da cena. Isso cria uma tensão quase documental, crua, que torna tudo mais real. Não é à toa que Jurassic Park ganhou Oscar de melhor som e melhor mixagem de som. O T-Rex sai da jaula e o Spielberg inverte a lógica. Os jipes deveriam proteger os personagens, mas agora são armadilhas. E tanto o público quanto os personagens passam a se sentir como um animal enjaulado, enquanto o predador agora tá solto. Belíssima inversão de lógica, por isso que o Spielberg é gênio. Eu gosto muito do truque usado para mudança de efeito prático para digital nessa cena. Como eu falei, eles usaram animatrônico pro T-Rex em alguns momentos, mas em outros foi CGI, efeito digital mesmo. E um diretor qualquer faria um corte seco para fazer a troca de efeito, mas o Spielberg usa a própria dimensão do Jeep e um ponto de vista interno para fazer essa mudança. Aqui é animatrônico, é um robô em tamanho real, presencial ali, mas a própria ambientação do Jeep permite fazer a troca por efeito de computação gráfica sem fazer um corte de câmera. Não é qualquer diretor não, rapaziada. Irmão, que imponência é essa, hein? Pelo amor de Deus. Sorrisinho do Alan, aí ó. Tá, agora eu vou explicar por que aquela interação com o Alan e o Ian foi importante. O Dr. Alan é um paleontólogo, né? Estudou essas criaturas a vida inteira. Ele sabe como lidar, leu em todos os livros. Ele sabe que se ele não se mexer, o T-Rex não vai conseguir ver ele. Então ele fica parado e movimenta só o sinalizador, conseguindo a atenção do gigantesco só pra luz, para poder jogar longe depois e ele ir atrás. Afinal, o Alan já tinha percebido isso na prática nessa cena. O T-Rex consegue se distrair com luz. O Ian é um pai de família. O instinto dele é diferente. Ele tem um instinto de pai, um instinto do auto-sacrifício para poder salvar as crianças. É claro que o Alan também seguiu o instinto de tentar salvar elas. Mas enquanto o doutor foi calculista e calmo, o pai agiu com impulsividade. Muita gente fala que o Ian foi burro nessa cena e tal, mas ele agiu como o instinto de pai obrigou a agir. Eu demorei anos para notar ele voando nessa cena aí, diga-se. Irmão, eu não me canso nunca, essa cena é aterrorizante. É uma das coisas mais tensas que eu já vi em um filme. Inclusive eu acho que Jurassic Park consegue ser o filme mais assustador dos anos 90 e ele nem é subidamente um filme de terror, tá? Mas é, terror puro. Nessa cena aí o T-Rex me faz lembrar minha cachorrinha quando ela pega um brinquedo de pelúcia, igualzinho. Eu acho a cena da morte do Dennis Nedry um terrorzinho clássico também. Mas ali ele mereceu, né? A gente torceu pra acontecer. Inclusive eu demorei pra notar também que o Nedry usa as roupas dos personagens dos Goonies, que foi escrito e produzido pelo Spielberg. Tá, voltando ao T-Rex, muita gente hoje em dia fica apontando os erros que tem nessa cena, que tem simplesmente um abismo ali do lado, sendo que é exatamente daquele canto que saiu o T-Rex. Vamos lá, realmente não faz sentido, tá? O Jeep teria que ter movido alguns métodos, só que dá pra chamar isso de erro, no sentido de ser uma falha? O Spielberg não esqueceu isso e deixou sem querer na cena. Ele fez isso para favorecer o filme, favorecer a cena, a tensão da cena. É uma espécie de licença poética que adicionou muito para essa cena funcionar. Eu acho que o erro é esquecer um copo de Starbucks em cima da mesa em uma série de fantasia medieval. Fora que quando o filme é incrível a nível Jurassic Park, dá pra gente passar pano e aceitar, né? Justamente porque o filme tem muitas outras qualidades. O que ele tem de bom supera qualquer falta de sentido, porque ele compensa, e compensa muito forte. É a partir dessa cena que o tom do filme muda. Não é mais sobre aquele maravilhamento de antes, agora é sobre sobrevivência. A partir de agora é uma segunda metade mais tensa, mais escura e mais focada na fuga.
E além de todo o espetáculo visual e terror orquestrado, o Spielberg faz uma escolha impecável de elenco e um desenvolvimento muito fluido de cada personagem. Eu já falei sobre a característica do Alan em não saber lidar com crianças. E é muito bom como o arco dele é basicamente focado nisso, né? O arco dele é se tornar um pai. Dá pra discutir se ele realmente deixou o Tim pra trás nessa cena, embora eu ache que ele com certeza tentaria voltar de alguma forma. Mas é melhor salvar um do que deixar todo mundo morrer, inclusive você mesmo morrer. E não satisfeito com toda a tensão da cena do T-Rex, agora eles precisam sobreviver a uma queda de um carro. Eu adoro a interação entre o Alan e o Tim nessa cena, porque o Alan se comporta exatamente como um pai. Tim, I won't tell anyone you threw up, just... He landed! But that's not what I'm gonna do. Okay? It's just like coming out of a treehouse. Did your dad ever build your treehouse? No. Yeah, me too. A primeira vez que eu assisti Jurassic Park, eu era criança. Talvez ainda mais novo do que o baixista aí do Queen. Então cenas como essa fizeram me apegar muito ao personagem do Sam Neill, com muita facilidade. E assim, esse vídeo é exclusivamente sobre o primeiro filme, mas eu quero abordar uma continuidade que eu acho muito legal, não é nada demais, mas eu acho muito legal. O personagem do Sam Neill só volta a aparecer no Jurassic Park 3. Ele fica de fora do Mundo Perdido, que é o segundo filme, que acaba sendo protagonizado pelo personagem do Jeff Goldblum. E no primeiro filme, o Alan é apresentado como esse cara que não lida bem com tecnologia e também não gosta de crianças. Isso fica claro em diálogos, mas também em gestos e interações ao longo da primeira metade do filme. I mean, what's so wrong with kids? Oh, Ellie, look, they're noisy, they're messy, they're expensive. Cheap. They smell. They do not Some of them smell. Babies smell. E aí lá no terceiro filme tem essa questão de que ele e a Ellie não ficaram juntos, inclusive eu acho essa decisão péssima. Que bom que Jurassic Park Domínio corrigiu isso, apesar de tantas falhas naquele filme. Mas eu gosto muito dessa interação do Alan com o filho pequeno da Ellie. Não é um tipo de interação que um cara que não gosta de criança teria, mas isso é completamente aceitável justamente porque ele se afeiçoou pelas crianças do primeiro filme. Aprendeu a conviver e lidar com elas. Eu sei que não é nada demais, mas eu acho essa continuidade muito legal. Tá, só mais um detalhe interessante de continuidade pro terceiro filme. Nessa cena do primeiro, Alex chama os dinossauros de monstros e o Alan corrige ela. Shh, don't let the monsters come over here. They're not monsters, Lex. They're just animals, and these are herbivores. Mas aí no terceiro filme, depois de ter vivenciado a experiência mais traumática dele, o Alan fala o seguinte: Dinosaurs lived 65 million years ago. What is left of them is fossilized in the rocks, and it is in the rock that real scientists make real discoveries. Now what John Hammond and InGen did at Jurassic Park is create genetically engineered theme park monsters, nothing more and nothing less. A jornada do Alan é sobre sobrevivência, mas é também sobre coexistência com uma espécie que ele sempre se distanciou. Eu não tô falando de dinossauros dessa vez. Eu volto a dizer, eu acho um crime eles terem separado o Alan e a Ellie pro terceiro filme. E ainda tem aquela cena dos galimimos correndo, né? E a gente já vê uma evolução do Alan com o Tim pelo jeito que ele faz essa pergunta. Tim, can you tell me what they are? Se fosse o Alan do início, ele só ia falar e pronto. Só que aqui ele estimula o conhecimento do Tim. Gallimimus. E pra mim, a Ellie é uma das melhores personagens da franquia inteira. É muito bom como ela gosta de provocar o Alan com as crianças. Our attractions will drive kids out of their minds. What are those? Small versions of adults, honey. Hey, look at this. Wait, hey, watch. Hey, come on, watch this. She said I should ride with you because it'd be good for you. The boat is now floating. Everyone must be on the dock for the 1900-hour departure. Diferente de personagens como o Alan e o Ian, a especialidade da Ellie é a vida vegetal, o que faz dela uma observadora ainda mais atenta ao desequilíbrio ecológico promovido pelo parque. Well, the question is, how can you know anything about an extinct ecosystem? And therefore, how could you ever assume that you can control it? You have plants in this building that are poisonous. You pick them because they look good. But these are aggressive living things that have no idea what century they're in, and they'll defend themselves violently if necessary. Ela é uma figura extremamente competente, o que é uma característica que o Spielberg sabe evidenciar sem forçar. Ela entende muito rápido as implicações científicas do que vê na ilha, incluindo mutações genéticas e ecossistemas desequilibrados. E mesmo quando ela tá entre figuras masculinas de autoridade, como John Hammond e também o Ian Malcolm, ela nunca, em nenhum momento, é reduzida ao papel de acompanhante ou interesse romântico. We can discuss sexism and survival situations when I get back. You just take me through this step by step. I'm on channel 2. Eu sei que esse tipo de fala tá saturado hoje em dia, só que essa saturação ela vem por causa da banalização do tema.
Mas não sei, em Jurassic Park esse tema é tão legítimo que eu acho que isso destaca muito bem a força da personagem. E aí, em vez de ser colocada como uma donzela em perigo, ela é a personagem que se oferece para restaurar a energia do parque, que é uma missão de risco muito alto. A Ellie é uma personagem incrível e ela nunca precisou se esforçar demais para poder provar isso. Ela se posiciona não só como cientista, mas como consciência moral do grupo. It's all an illusion. When we have control again. You never had control. That's the illusion. I was overwhelmed by the power of this place. But I made a mistake too. I didn't have enough respect for that power, and it's out now. Já o Ian Malcolm tem as melhores falas do filme. Isso não é pouca coisa não, porque cada uma dessas falas tem impacto muito forte e certeiro. É ele quem fala o que eu considero a melhor frase da franquia inteira, a frase que define exatamente isso tudo. There's one thing the history of evolution has taught us, it's that life will not be contained. Life breaks free, it expands to new territories, and it crashes through barriers painfully, maybe even dangerously, but no, I'm simply saying that life finds a way. Essa fala tem um impacto gigantesco e faz todo sentido. E a reação do Richard Attenborough, gênio, né, de novo, nessa cena é muito boa, porque ele claramente não entendeu o que ele quis dizer, sabe? Ele ignorou. Eu já falei que o Richard merecia uma indicação ao Oscar? Eu não lembro, esse vídeo tá muito longo, acho que eu falei. Vamos lá, como eu falei antes, o parque se gaba de controlar a reprodução dos dinossauros. Todos os animais são fêmeas, então são incapazes de se multiplicar. A ideia é boa, mas a vida é uma força da natureza, não pode ser controlada. A natureza sempre quebra barreiras impostas artificialmente. Isso porque Jurassic Park não é só um espetáculo visual. Parque ele só tem no nome. O filme cria o espetáculo, mas também faz a crítica. I'll tell you the problem with the scientific power that you're using here. It didn't require any discipline to attain it. You know, you read what others had done, and you took the next step. You didn't earn the knowledge for yourselves, so you don't take any responsibility. Acontece que os cientistas precisaram preencher lacunas do código genético dos dinossauros, então acabaram tendo que usar DNA de outras espécies vivas, entre elas as rãs da África Ocidental. Algumas espécies são capazes de mudar de sexo em resposta a mudanças ambientais extremas, como a ausência de indivíduos do sexo oposto. É um fenômeno real, eu pesquisei, tá? Mas será que ninguém sabia disso lá dentro? Afinal, o Alan sabia, então o cientista do parque também deveria saber. Mas eu acho a cara do John Hammond ouvir uma coisa dessas e mandar fazerem mesmo assim. There it is. O parque já tá fora de controle, os adultos estão feridos ou afastados e as duas crianças estão sozinhas dentro do centro de visitantes. Até que isso acontece. Eu sempre vou falar isso, a expressão da Ariana Richards nessa cena é inacreditável. Eu sempre fico arrepiado com a intensidade no olhar dela. Isso é uma pessoa assustada de verdade. Então elas fogem para a cozinha, mas estão sendo caçadas pelos piores predadores do parque. E quando eu digo pior, é no sentido de mais letais. Sim, o T-Rex é gigantesco e também é muito rápido, mas o início do filme já estabelece que os velociraptores são sádicos, gostam de brincar com as vítimas e comê-las ainda vivas. E se o ataque do T-Rex consegue ser claustrofóbico em espaço aberto, o que essa cena da cozinha faz é sacanagem. E agora é hora da criançada brilhar, né? Elas precisam usar inteligência, silêncio e instinto para escapar, não força. Talvez um pouco de força, tá? Aqui, o Spielberg se inspira no estilo Hitchcock, tensão baseada na antecipação, nada de susto. A gente vê os raptores entrando na cozinha antes das crianças perceberem. Isso cria angústia. A gente sabe o que os personagens ainda não sabem. As crianças não estavam nessa cena do Alan e nem nessa cena do Muldoon contando quanto esses bichos são satânicos. She had them all attacking the fences when the feeders came. The fences are electrified though, right? That's right, but they never attacked the same place twice. They were testing the fences for weaknesses systematically. They remember. Acontece que esses dinossauros são animais diferentes. Um cachorro, por exemplo, ele não gosta só de comer, ele gosta de brincar, de passear, pegar bola. Mas essas criaturas gostam de caçar, elas viviam disso, não existia outra atividade para elas. E essa cena mostra muito bem a evolução das crianças, principalmente da Alex. Se antes ela era insegura, agora ela usa inteligência para distrair os raptores. O momento em que ela fecha a porta do freezer é uma virada muito simbólica. Ela não é mais uma vítima passiva, ela é uma sobrevivente ativa.
Essa cena toda é perfeita, é um exercício de cinema em sua forma mais pura, não depende de diálogos e nem de efeitos explosivos, só de espaço, som, movimento e expectativa. Ela mostra que o perigo não tá só nos monstros gigantescos, mas também nos que se movem em silêncio, os que observam e aprendem. Vale dizer também que uma das cenas mais tensas do filme nem tem dinossauro, né? Que é quando eles estão subindo a cerca elétrica enquanto a Ellie tenta religar o parque paralelamente. Partindo pro final tem muita tensão também. Eu já gosto de ter essa foto do Oppenheimer na tela do computador para dar a dica que a solução seria explodir a ilha. Gosto também da preocupação do Alan em derrubar a escada, porque se esses bichos já aprenderam a abrir porta, a escada é só um pulo, né? E esse plano dessa cena é maravilhoso, porque o nível caótico é absurdo. Todo mundo fazendo seu próprio malabares para sobreviver, bom demais. Mas é bem poético também o fato desse confronto acontecer por cima dos esqueletos dos dinossauros. Os ossos representam o passado, uma coisa morta, controlada, museológica. E agora os próprios dinossauros estão passando por cima disso, literalmente. Voltando com tudo, fora de controle. E mais uma vez aquilo que o Alan fala no começo do filme. Eles atacam pelos lados, cercando as vítimas. E o Spielberg faz um final ousado onde o T-Rex salva o dia. Ele, que antes era a maior ameaça do filme, se torna o único obstáculo entre a galera e a morte. Isso reforça uma ideia presente desde o início do filme. Os dinossauros não são vilões, são animais agindo de acordo com suas naturezas. O problema foi ter trazido eles de volta. Mr. Hammond, after careful consideration, I've decided not to endorse your park. O filme acaba com os humanos fugindo, não vitoriosos, mas sobreviventes que aprenderam a respeitar o que tentaram controlar. Jurassic Park é um grande exemplo de que nada é por acaso em um filme. Um exemplo que eu gosto de citar é a morte do Ned. Ele estava com pressa porque o barco estava para sair, mas estava chovendo forte e a chuva molhou e embaçou os óculos dele. É um cuidado com o filme que não deixa brechas para questionamentos. Talvez alguns questionamentos de lógica se você quiser ser o cara chatão, mas isso não tem problema quando o filme te oferece o que Jurassic Park fez pelo cinema moderno. Nem o lance do Tim não pegar a arma pra Ellie, já que ele tava ali sem fazer nada, ele poderia ter pego a arma. Mas cara, é uma criança e devia estar assustada demais para chegar perto do que estava acontecendo ali. Eu não chegaria não. Jurassic Park não é só um filme sobre dinossauros, é sobre o fascínio e o medo diante do desconhecido. Um divisor de águas, um momento onde a arte, a tecnologia e a narrativa se alinharam para criar uma coisa que transcende o entretenimento. O Spielberg não apenas dirigiu um filme, ele redefiniu o espetáculo cinematográfico. Criou suspense com silêncio, encantamento com ciência e terror com inteligência. E essa foi a anatomia de Jurassic Park.